Hoje, segundo o CNJ, de acordo com uma pesquisa que foi feita em 2018, somente 18,1% das pessoas é negra na estrutura do poder judiciário brasileiro. Nós não temos um judiciário diverso. Existe uma expectativa que nós alcancemos uma equidade de 22,2% somente em 2044, ou seja, daqui a 22 anos. O quanto a gente vai esperar para que essa situação seja revista, inclusive para ser implementada uma hermenêutica jurídica negra, como propõe o professor Adilson Moreira na obra dele. Nós precisamos levar em consideração que as realidades sociais são diversas, precisamos escutar aquelas pessoas de acordo com o contexto social dela. Isso que precisa ser levado em consideração também quando a vítima é uma pessoa negra. Quando uma vítima tem a própria dificuldade, por exemplo, de buscar acesso à delegacia. Eu já vi um caso muito próximo de uma amiga minha, negra retinta, que ela foi vítima de um racismo numa loja, e quando ela procurou o delegado para noticiar esse fato, ela foi desestimulada a não prestar a queixa, porque você é muito maior do que tudo isso, você supera isso, você vai estar se preocupando com isso, e como a gente falou assim, o racismo adoece, ele mata. E quando um fato desse, muitas vezes, chega ao Poder Judiciário, o delegado não enxerga ou a delegada como um crime de racismo, sim como injúria, ele termina sendo recepcionado pelo próprio Ministério Público, o autor da ação penal, como um crime de injúria, o juiz vai decidir, ou a juíza, como crime de injúria. A gente percebe o quanto o próprio poder, o sistema de justiça, ele fomenta a ausência de um debate étnico-racial e termina também fazendo com que essa lei de racismo seja simbólica. Em 2019, eu peguei uma disciplina no mestrado de Direito da UFBA, chamado Direito, Raças e Políticas Afirmativas. Eu fui fazer uma pesquisa sobre injúria racial e racismo, e diante daquele universo de livros da biblioteca, eu peguei todos eles que eu tive acesso. Salvo engano, foram 18. Somente 2 livros tratavam de racismo ao lado de injúria racial. O restante só falava sobre injúria racial. Quando a gente para pensar quem é o perfil do penalista hoje brasileiro, isso diz muito. E isso tudo daí termina sendo uma dinâmica desde o judiciário, que não tem esse debate étnico-racial, ao profissional do direito, que isso também é uma responsabilidade do próprio advogado, do próprio delegado, de todos que atuam, precisam ter esse olhar para que possa acolher uma vítima de racismo. Não tem motivo plausível a não ser o racismo estrutural, uma mãe negra, uma pessoa negra, vítima de racismo, não ser ouvida. Vocês percebem que o caso do casal de atores ganhou uma repercussão porque ela foi para cima, ela questionou a estrutura, ela reconheceu a passabilidade dela na sociedade, o poder de privilégio, porque assim, uma pessoa negra, no momento que está ali revidando o ato de racista, o jogo vira contra ela e muitas vezes ela sai ali daquela situação apontada como a responsável por uma prática de um ilícito. O quanto isso daí é fruto de uma sociedade que a gente percebe que é permeada por toda essa exclusão social, econômica, política do negro, que faz com que ele seja colocado no lugar dele, no lugar, infelizmente, de subalternidade. Então, a pessoa negra não é vista na perspectiva de uma pessoa protagonista de suas próprias falas, de suas lutas, diante de uma estrutura racista que nega a ele a própria possibilidade de viver. É o tempo todo resistindo para existir. Essa sua observação super pertinente a respeito da passabilidade da pessoa branca, né? Inclusive para estourar, né? Para reprimir de uma forma veemente, como a Giovana fez, essa passabilidade. E sobre isso, inclusive, foi ontem ou foi anteontem, a Thaís Araújo falou a respeito, inclusive num programa em que debatia com a própria Giovana, porque pelo que eu entendi, eu não assisti a todo o vídeo, mas pelo que eu entendi, Giovana estava justamente defendendo, não, que nós temos que ir, temos que gritar, temos que botar o dedo na cara, e aí Thaís, calma, bola no chão, que o jogo não é de botão, e vem e fala justamente nesse mesmo sentido que você fala, Jefferson, ela fala o seguinte, Giovana, você escolheu ser mãe de crianças pretas, mas você é uma mulher branca, então você não passa pelo que eu passo, você não passa pelo que eu já passei, você não passa pelo que seus filhos já passaram, continuam passando e ainda vão passar. Então acaba sendo fácil para a gente como branco chegar e dizer, né, tem que botar o dedo na cara, e aí é justamente isso que Thaís Araújo falou, no mesmo sentido que você
Porque se fosse eu, ela dizendo, né, ia ser taxada de louca, de desequilibrada, né, de briguenta. Como já assim eu falo, esse BO é seu aí. Exato, esse BO é nosso, a gente tem que segurar esse abacaxi. Foi quando a gente estava conversando mais cedo, no primeiro episódio que a gente estava gravando, né? É aquela necessidade que nós temos de... eu não sou racista, isso não basta, né? Primeiro que nós somos, porque estamos na sociedade estruturalmente. E reconhecer isso é um passo necessário, porque a gente simplesmente vendo os olhos, diz, não, aconteceu lá atrás, como o Gerson pontuou há pouco, né? Não, mas a escravização aconteceu lá atrás, hoje não tem mais escravização. Sim, mas e os reflexos? E tudo de que eu me beneficio por conta dessa estrutura que existe hoje e que é historicamente mantida por esse Pacto Branco. Né? Então, por exemplo, para mim, não foi mais fácil entrar na faculdade? Não foi mais fácil eu me formar? Não foi mais fácil eu não passar fome? Não foi mais fácil eu não ser morto pela polícia? Não foi mais fácil eu conseguir emprego? Então, eu não me beneficio disso. Aconteceu lá. A gênese, ela num momento histórico diferente. A gênese. Mas os reflexos é importante, é necessário que a gente poste na própria carne e reconheça que ainda hoje, né, e vai continuar, por exemplo, na estrutura do Poder Judiciário para chegar a 22%, não é isso, mais ou menos? 22,2% daqui a 22 anos. Daqui a 22 anos. E é uma equidade que a gente percebe que na prática não é. Seria uma lei para lei B, né? Em outros termos, de forma análoga. Não tem uma equidade, considerando que a população negra, o IBGE trouxe nos últimos dados, é em torno de 56%. Eu digo que até maior, sabe por quê? Você se reconhecer negro numa sociedade racista é complicado. Porque, assim, se os fatos negativos são atribuídos à raça negra, é difícil uma criança mesma que recebe todo esse ato de discriminação, o quanto ela adoece. Por exemplo, o que a gente está fazendo agora aqui discutindo, a pessoa branca não precisa. Não é problema da pessoa branca discutir os reflexos que causam na ela discriminações. Ela pode até sofrer das discriminações, mas a discriminação racial, que é uma das principais, quiçá a principal por conta da própria estrutura de formação de Estado da gente, ela não termina sofrendo todos esses impactos, como você falou, Erickson. Ela usufrui dessas vantagens simbólicas, materiais, do acesso a bens e serviços que decorrem da própria questão do racismo. E essa conversa de vocês me lembrou também um trecho do livro do professor Adilson Moreira, Pensando como Negro, quando ele fala a forma de reconhecimento da negritude de uma pessoa, de uma criança. Normalmente, uma criança, ela se reconhece como negra, não por conta das suas características físicas, dos seus traços negroides, mas por um ato externo. Uma pessoa de fora para dentro aponta, você é negra por conta do seu cabelo, você é negra por conta da sua cor da pele. Imagine o quanto isso termina sendo adoecedor. A gente percebe também no caso de Giovanna e de Bruno, que o fato deles serem atores, deles terem uma estrutura econômica extremamente boa, não exime eles de nenhuma vítima, de ser vítima de racismo. Como o próprio jogador Neymar, embora aquela discussão toda dela se desconectar o tempo todo da negritude, mas também a gente percebe que classe não está atrelada à questão da raça. A raça vem primeiro, a discussão vem primeiro assim, e isso daí é importante discutir porque adoece. As pessoas hoje não aguentam mais. Imagine você sair de casa e saber que você pode ser vítima a qualquer momento de racismo. Primeiro, pela questão de você estar transitando, a pessoa achar que você é um suposto ladrão. Eu me lembro de uma situação bem emblemática que aconteceu perto de mim em casa. Minha irmã resolveu ir ao laboratório fazer exame e estava perto do horário da academia dela. Então ela falou, eu vou rápido, correndo, tudo isso. Ela entrou no elevador e uma vizinha falou para ela, minha filha tá chegando atrasada agora, né? Sua patroa não vai gostar. O que é que leva a essa senhora achar que ela exerce uma atividade de empregada doméstica, não menosprezando a atividade da trabalhadora do lar, embora seja uma atividade totalmente colonial, uma atividade que realmente está aí posta para que a branquitude possa sair para trabalhar, inclusive funcionar o próprio sistema capitalista. Mas é justamente essa ideia vendida no próprio passado colonial que ultrapassou o Brasil etnocentista e que nessa República Nova ainda prevalece no sentido de que o lugar do negro, da negra, é na posição de subalternidade, é na execução de atividade marcada pela servilidade.